já, né? Já estão vendo? Então, pode aumentar um pouquinho, por favor, Thaisa. Melhorou? Melhorou, obrigada. Bem, então, boa tarde. Vou apresentar aqui o plano de aula que eu elaborei para a apresentação de hoje. Então, o título da aula é o emprego de medidas de impacto populacional na escolha e avaliação de políticas públicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil. Como programa para a aula, eu coloquei que nós iremos abordar definição de doenças crônicas não transmissíveis, o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis e principais fatores de risco modificáveis, as medidas de impacto populacional, risco atribuível proporcional, risco atribuível proporcional populacional e número necessário para tratar, e classificação das intervenções prioritárias preconizadas pela OMS para o enfrentamento das doenças crônicas. Como objetivos, apresentar e discutir definições de conceitos sobre medidas de impacto e apresentar sua aplicação na escolha e avaliação de políticas públicas para o enfrentamento das DCNTs. Objetivos de aprendizagem, novamente apresentar os conceitos de medida de impacto, como, por exemplo, o risco atribuível proporcional, risco atribuível proporcional populacional, a interpretação desses conceitos, e também apresentar e discutir a utilização dessas medidas de impacto nas intervenções para o enfrentamento das doenças crônicas. Como procedimento, aula expositiva dialogada, e como avaliação do conteúdo apresentado, exercícios para calcular e interpretar as medidas de impacto utilizadas para embasar políticas públicas de enfrentamento em doenças crônicas. Como referências, coloquei essas aqui, acredito que não precise ler todas, mas caso vocês queiram, eu posso ler também. Ok, obrigada, Thaisa. Tranquilo. Se você puder enviar para a gente, que aí a gente... mando, sim. Tá, sem problema. Só mandar quando terminar, porque eu já estou toda... Não, sem problema, não tem problema não. Pode compartilhar a aula. Agora são 15h06. Ok. Então, vamos lá. Deixa eu só beber uma água. Vocês estão conseguindo ver? Sim, tá vendo. Estamos vendo. Então, tá. Então, boa tarde. Novamente, eu vou apresentar a aula intitulada Emprego de Medidas de Impacto Populacional na Escolha e Avaliação de Políticas Públicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil. Meu nome é Thaisa Dutra Gomes de Carvalho e eu estou concorrendo aqui nesse processo seletivo para o cargo de professora da área de Epidemiologia e Bioestatística do IESC. Então, os principais tópicos abordados hoje nessa apresentação serão a definição das doenças crônicas não transmissíveis, o enfrentamento recomendado das doenças crônicas não transmissíveis e seus principais fatores de risco modificáveis, as medidas de impacto, como eu já falei no plano de aula, risco atribuível proporcional populacional
e também falar rapidamente sobre o número necessário para tratar, e também falar um pouco da classificação das intervenções prioritárias preconizadas pela OMS para o enfrentamento das doenças crônicas. Bem, as doenças crônicas não transmissíveis, elas englobam um grupo heterogêneo, né, de condições, são doenças de origem multifatorial, influenciadas por fatores de risco passíveis de serem modificados através da modificação do estilo de vida e sobre hábitos de vida mais saudáveis, né? As principais doenças crônicas não transmissíveis são as doenças cardiovasculares, as neuropsiquiátricas, doenças respiratórias, cânceres, doenças musculoesqueléticas e diabetes. O conjunto dessas doenças é responsável por uma alta carga de doenças, pela perda da qualidade de vida dos indivíduos, limitações nas atividades diárias e incapacidades, trazendo um grande prejuízo para os sistemas de saúde e também para a economia. As doenças crônicas atualmente são a principal causa de morte no mundo e também aqui no Brasil. Esse slide aqui, essa figura, foi retirada desse site que é bem interessante, né? Que traz muitos dados sobre saúde no mundo. Então, ele está em inglês, por isso eu achei melhor não traduzir, mas ele traz a porcentagem de morte, né, por causa no mundo. Então, o histórico desde 1990 até 2017, que é a última atualização deles. E aqui nós podemos perceber que, como nós sabemos, com a transição epidemiológica, as doenças infecciosas, né, maternas, nutricionais também, elas foram reduzindo sua contribuição nas causas de morte, então está aqui em vermelho, e as doenças crônicas não transmissíveis foram ganhando, né, espaço, foram aumentando, sendo responsável atualmente pelo maior número de causas de morte em todo o mundo. Então, aqui no Brasil, estima-se que cerca de 72% das mortes sejam causadas por doenças crônicas não transmissíveis, e dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019 apontam que mais de 50%, 50,8% exatamente, da população adulta brasileira relatou ao menos um diagnóstico autorreferido de alguma doença crônica não transmissível. E esse valor de 50% já é maior do que o valor estimado na pesquisa nacional anterior de 2013, que era cerca de 45%, mostrando que as doenças crônicas continuam crescendo, né, na população. Então, para o enfrentamento dessas doenças, foi elaborado aqui no Brasil, né, após uma reunião mundial na ONU, né, e foi proposto esse Plano Nacional de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis para o período de 2011 a 2022. E, resumidamente, o plano traz diversas ações de vigilância, de promoção da saúde, de cuidado integral também, mas eu trouxe esse plano, estou citando ele aqui, porque a ideia é que essas medidas de impacto que nós vamos falar posteriormente, que elas sirvam para embasar políticas públicas de saúde ou intersetoriais, visando reduzir a carga das doenças crônicas. Então, esse plano, ele traz como principal proposta, né, de intervenção, para as intervenções, a implementação de intervenções focadas principalmente nos 4 principais fatores de risco modificáveis, que são
divididos, né, entre essas doenças crônicas. Então, são fatores de risco para todas elas. Então, seriam o tabagismo, a inatividade física, o abuso de álcool e a dieta não saudável. Então, tendo isso em vista, né, que seriam recomendadas intervenções que pudessem reduzir esses fatores de risco, tentando evitar novos casos de doenças crônicas não transmissíveis, a gente fica com a pergunta: como são escolhidas e avaliadas essas políticas públicas de promoção à saúde? Né? Uma forma que existe, que a epidemiologia, né, pode contribuir e contribui, são as medidas de impacto populacional. Elas têm o objetivo de estimar o excesso de risco de uma doença associado a uma determinada exposição. O que isso quer dizer? É a proporção da doença ou de qualquer evento relacionado à saúde que seria prevenido na população caso esse fator de risco fosse eliminado. Então, no caso desses 4 fatores de risco que eu citei para as doenças crônicas, a gente olhando, fazendo cálculos, né, de algumas medidas de impacto, nós podemos estimar, né, quantos casos seriam prevenidos na população, caso esses fatores de risco fossem reduzidos ou eliminados. Então, daí essa importância. Aqui eu trouxe um exemplo, né, para responder essa pergunta: se os fatores de risco fossem controlados de acordo com as metas estabelecidas pela OMS, então, qual seria o efeito na mortalidade por doença crônica não transmissível? Esse estudo fez algumas simulações e incluiu como fator de risco tabagismo, uso de álcool, ingestão de sal, obesidade, pressão arterial e glicemias elevadas para o período entre 2010 e 2025. Então, como conclusão, ele diz que se essas medidas, essas metas, de fatores de risco, né, de redução desses fatores de risco, forem alcançadas até 2025, a probabilidade de morrer das 4 principais doenças crônicas não transmissíveis, entre 30 e 70 anos, diminuiria em 22% nos homens e em 19% nas mulheres entre 2010 e 2025. Então, a título de exemplo, temos também aqui que as doenças cardiovasculares reduziriam em 34%, o câncer em 7%, doenças respiratórias crônicas 24%. Outro exemplo aqui do Brasil, é um estudo realizado por pesquisadores, inclusive do IES, que é a professora Kátia, o ERICA, estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes. Então, de acordo com esse estudo, que foi realizado em escolas brasileiras, que tem representatividade nacional, incluiu adolescentes de 12 a 17 anos, com uma amostra com mais de 73 mil participantes. Também calculou uma medida de impacto, né? E aí obteve que 17,8% da prevalência de hipertensão arterial nos adolescentes poderia ser atribuída à obesidade, e que isso significa que cerca de 1/5 dos hipertensos poderiam não apresentar, né, hipertensão se eles não fossem obesos, indicando novamente essa questão que as medidas de impacto trazem, que é o quanto o impacto, né, na incidência e na prevalência ocorreriam caso esses fatores de risco fossem alterados ou caso a exposição não estivesse presente. Então, as medidas de impacto, elas são baseadas em medidas de diferença, são muito importantes para a saúde pública e elas estimam o efeito, o excesso do risco associado a uma exposição. Então, como eu já disse, a importância delas para as políticas e para a saúde pública é permitir estimar a incidência de uma doença caso a exposição estudada não estivesse presente. Então, relembrando alguns conceitos, nós temos as medidas de associação que são utilizadas, né, para relacionar a ocorrência
de exposições com alguns desfechos. Então, temos os tipos das medidas de razão, que são calculadas a partir, por exemplo, da razão de incidência da doença entre os expostos e não expostos, são muito utilizadas em estudos etiológicos, desculpe. E também as medidas de diferença, nas quais as medidas de impacto se baseiam, que trazem essa perspectiva, né, de estratégia de prevenção populacional ou impacto em saúde pública. Então, a primeira medida de diferença, né, que nós vamos falar é o risco atribuível, e ele é calculado pela diferença entre a incidência, né, ou proporção ou taxa do grupo dos expostos em relação ao grupo dos não expostos. Então, aqui tem a fórmula, né, incidência nos expostos menos os não expostos, e aqui, lembrando como que a gente calcula, partindo dessa tabela 2x2, é um exemplo de um estudo avaliando o impacto do fumo na ocorrência de infarto agudo do miocárdio. Então, a incidência do infarto nos fumantes é de 0,6, nos não fumantes 0,3, e o risco atribuível, então, seria, nesse caso, também de 0,3. Um outro exemplo é o estudo de coorte, supondo, né, um estudo de coorte para avaliar o sedentarismo como fator de risco para diabetes. Então, o risco de apresentar diabetes seria de 0,25, e entre os que não são sedentários seria de 0,10. Então, pela mesma fórmula, a gente pode calcular o risco atribuível, que é o risco nos expostos, menos o risco nos não expostos, que no caso é 0,25 vezes menos 0,1, e nesse caso o risco atribuível aqui é de 0,15. Então, aqui tem uma representação gráfica do risco nos expostos e nos não expostos, e o risco atribuível, então, ele seria esse excesso de risco devido à exposição, né? Então, a gente pode ver que os não expostos têm um risco de 0,10, aqui os expostos também têm esse risco, no caso, não é explicado pela nossa exposição, que no caso desse exemplo é o sedentarismo. Então, porque, como eu já falei, as doenças crônicas, elas são multicausais, e esse risco seria atribuído a outras exposições que não essa que está sendo apresentada. Então, esse 0,1 aqui seria dessas outras exposições, e esse excesso de 0,15 seria o risco atribuível ao sedentarismo. Esse nome risco atribuível, né, ele expressa uma ideia de que se a exposição fosse eliminada, o risco observado, então esse 0,15 do exemplo, seria o mesmo, que o risco observado, né, na população seria o mesmo que o observado entre os não expostos. Então, seria justamente esse gráfico que eu mostrei antes. E esse excesso, né, de 0,15 seria atribuível à exposição. Então, a gente pode interpretar essa medida como, para cada 100 expostos, em média, 25 iriam adoecer, no caso, teriam diabetes, e 15 seriam atribuíveis à exposição, que no nosso exemplo foi o sedentarismo. A outra medida de impacto é o risco atribuível proporcional ou fração etiológica nos expostos. Ele é o risco atribuível expresso em percentual em relação à incidência no grupo de expostos. Então, nada mais é que o risco atribuível dividido pela incidência nos expostos, vezes 100, para virar uma
porcentagem. Então, ele vai expressar o percentual da doença entre os expostos que é atribuível à nossa exposição. Então, indica a proporção de risco do desfecho, por exemplo, pode ser câncer ou a diabetes, do outro exemplo, que poderia ser evitada se a exposição fosse eliminada. Então, por exemplo, fumo ou, no nosso exemplo, sedentarismo. Então, para que essa interpretação seja possível, é necessário que a relação entre a exposição e o desfecho seja causal. Então, como exemplo, no mesmo exemplo anterior, sobre sedentarismo e diabetes, o risco de apresentar diabetes, como a gente já calculou, né? Risco atribuível era 0,15, porque era... Era 0,15 porque o risco de apresentar diabetes entre os expostos, né? Era 0,25 menos 0,10, 0,15. Então, para calcular o risco atribuível proporcional, é só dividir esse risco atribuível pelo risco nos expostos, né? E aí, nesse exemplo, nós encontramos o valor de 60%. E o que isso significa? Significa que 60% do risco de adoecimento entre os expostos são atribuíveis à exposição. Então, 60% do risco de adoecer entre os sedentários é atribuível à diabetes nesse exemplo. Então, aqui, novamente, temos demonstrado qual seria o impacto proporcional do sedentarismo na diabetes nesse exemplo. Um outro exemplo supondo um estudo que avaliou a relação entre tabagismo e infarto agudo do miocárdio. Então, supondo um estudo de coorte que fez essa avaliação da incidência de infarto, ele encontrou valores entre não fumantes de 0,1 e entre fumantes a incidência do infarto era de 0,4. Novamente, para calcular o risco atribuível populacional de infarto agudo do miocárdio, entre os fumantes, né, é só calcular o risco atribuível dividido pela incidência nos expostos, e nesse caso o valor seria de 75%. A interpretação disso seria de que 75% do risco de infarto agudo no miocárdio nos fumantes são devido ao tabagismo. O risco atribuível proporcional populacional, que é outra medida, nada mais é do que o risco, né, atribuível proporcional, porém agora relativo à incidência na população em geral, não só mais na população do estudo, ele também é chamado de fração atribuível populacional. E quando elas são calculadas, como eu disse, na população geral, basta substituir na fórmula anterior a incidência nos expostos pela incidência na população. Né? Então, ela pode ser calculada a partir dessa fórmula, incidência na população menos incidência nos não expostos, dividido pela incidência na população vezes 100. E ela é utilizada para estimar o impacto de medidas efetivas de prevenção na população geral. Então, ela representa a proporção da incidência na população total que pode ser atribuída à exposição. Então, nesse caso, a gente poderia pensar, se um programa ou uma intervenção em saúde pública eliminasse a exposição estudada, o máximo de redução de incidência que poderíamos ter na população total. Então, como exemplo, novamente, o mesmo exemplo de tabagismo e infarto agudo do miocárdio, que a gente tem valor de incidência de 0,1, né, entre não fumantes, desculpa, de 0,4 da incidência para os fumantes. Porém, ao invés da gente calcular agora o risco atribuível proporcional, a gente vai calcular o risco atribuível
proporcional populacional, então levando em conta a incidência na população. E aí, esses dados são hipotéticos, né? Nesse caso, nós vamos assumir que a incidência de infarto agudo do miocárdio na população é de 0,2. Então, da mesma forma, só substituir aqui na fórmula a incidência da população 0,2 menos a incidência nos não expostos, dividido agora pela incidência na população. Nesse caso, chegamos ao valor de 50%. Então, isso significa que 50% dos casos do infarto agudo do miocárdio são atribuídos ao fumo na população em geral. O risco atribuível proporcional populacional, né, ou a fração atribuível populacional, muitas vezes não é possível ter acesso, né, a essas informações de incidência na população geral e nos não expostos. Então, existe uma outra fórmula, né, aquela fórmula ela foi deduzida e trabalhada para que se possa estimá-lo também a partir, principalmente, de estudos que utilizam dados secundários e dados de prevalência, né? Que seriam dados de prevalência e risco relativo. Então, uma outra forma de calcular esse risco atribuível proporcional populacional, no caso não ajustado, né? Seria o risco para uma única exposição bruto, né? Ele pode ser calculado multiplicando-se a prevalência da exposição pelo risco relativo menos 1, dividido pela mesma quantia, né? Prevalência da exposição, que multiplica o risco relativo menos 1, mais 1, e multiplicado por 100. Então, aqui, como eu já disse, a prevalência da exposição na população e RR é o risco relativo. Então, como exemplo também, dados hipotéticos em que a gente quer avaliar o impacto da obesidade no desenvolvimento de diabetes, na ocorrência de diabetes, desculpa, e supondo que esse risco relativo seja de 6,6 e que a prevalência de obesidade no Brasil tenha sido estimada em 22%. Então, a partir dessa fórmula aqui, nós podemos calcular o risco atribuível proporcional populacional. Então, fazendo as substituições, a prevalência, que multiplica o risco relativo menos 1, dividido pelo mesmo termo, mais 1, a gente encontra um valor de 55,2%. Então, como interpretação, nós poderíamos dizer que nessa população hipotética aqui do Brasil, com prevalência de 22% de obesidade, 55% dos casos de diabetes não teriam ocorrido caso a obesidade fosse eliminada. Então, questões importantes sobre o risco atribuível proporcional populacional é que ele depende da frequência da exposição na população. Então, se uma exposição for muito rara ou, né, tiver uma prevalência muito baixa, essa fração atribuível na população será pequena. E um elevado risco da doença em indivíduos expostos, por exemplo, risco relativo, né, alto, pode ter um baixo impacto populacional, se os fatores de risco associados a ela não forem tão frequentes, né, ao passo que intervenções que podem não ter um risco relativo tão alto poderão ter um impacto muito maior em políticas de saúde, né, em saúde pública, porque as exposições, se as exposições forem mais frequentes. Então, aqui tem um gráfico também mostrando isso, foi retirado do livro do professor Moisés, em que é possível ver que o risco atribuível
na população, né? Ele aumenta conforme aumenta a prevalência da exposição, né? Então, para todos os valores, né, de risco relativo, tanto mais baixos quanto mais altos, isso se aplica. Então, é isso mostrando que essa medida, né, de impacto, ela depende também da prevalência da exposição na população. Então, uma outra medida que eu coloquei aqui é o número necessário para tratar, que normalmente a gente abrevia como NNT. E ele vai falar sobre o número de indivíduos, né, que devem receber a intervenção para cada desfecho favorável, por exemplo, para cada morte evitável ou para cada infarto do agudo do miocárdio evitável. Então, normalmente ele é calculado em estudos experimentais, né, que avaliam alguma intervenção, e a fórmula para se calcular é 1 dividido sobre a incidência dos não expostos menos a incidência dos expostos, né? Os expostos aqui seriam, no caso, quem recebeu a intervenção. Então, como eu já disse, ele vai trazer a informação do número de pessoas que deveriam receber essa intervenção para se beneficiar um indivíduo, né? Ele é bom porque ele permite dimensionar o esforço que é aplicado para atingir o desfecho, né, em uma unidade. Então, por exemplo, um NNT de 10, ele é necessário, um NNT igual a 10 significa que seria necessário tratar 10 indivíduos, né, com uma intervenção para evitar uma morte por determinada doença. Então, pensando no caso das doenças crônicas, a gente pode pensar, por exemplo, na utilização de aspirina para evitar novos episódios de infarto, ou também algum tipo de vacina, né? Apesar das doenças crônicas não serem... não estarem ligadas, né, diretamente, assim, na sua maioria, à prevenção com vacinas, alguns tipos de câncer, né, podem ser prevenidos com campanhas de vacinação, como é o caso do câncer de colo de útero e a vacina de HPV. Então, por isso que eu achei importante apresentar essa medida aqui também. Então, da mesma forma que o risco atribuível proporcional populacional, o NNT também sofre influência da frequência, né, dos eventos. Então, por exemplo, aqui, para um mesmo risco relativo, né, da intervenção, por exemplo, 50% nesse caso, se eu tenho um evento que é mais incidente, o NNT é menor, né? E aqui, nesse exemplo, com a incidência do evento sendo menor, né, ao invés de 60% sendo 10%, esse NNT aumenta. Então, eu teria que tratar mais pessoas para conseguir alcançar o sucesso de evitar, por exemplo, uma morte ou algum outro problema de saúde na população. Então, depois de apresentar esses conceitos das medidas de impacto, fica a pergunta sobre como podemos traduzir essas informações e utilizar essas informações na escolha e na avaliação de intervenções para o controle das doenças crônicas, né? Então, as medidas de impacto, elas são usadas para apoiar a decisão sobre em quais ações, né, de intervenção devem ser priorizadas.
tendo em vista tanto as próprias medidas de impacto, então quantas mortes evitáveis, qual a redução do risco, como também os custos de implementação, né? Essas medidas de impacto, elas também podem ser utilizadas no acompanhamento dos resultados esperados com a implantação de políticas públicas diversas e também no monitoramento dessas intervenções. Então, como eu já falei, o cálculo, né, da fração atribuível populacional ou risco atribuível proporcional populacional, ela é a medida mais utilizada para isso, porque ela fornece essa perspectiva de ações de prevenção das doenças, considerando o risco da doença nos indivíduos expostos e a prevalência da exposição na população. Então, ela traz informações muito importantes sobre o impacto de programas e políticas na área de saúde pública, sendo muito úteis, né, na tomada de decisão sobre a incorporação de novos programas ou intervenções no combate das doenças crônicas. Então, tendo dito isso, eu trouxe aqui um exemplo de várias intervenções que são prioritárias e preconizadas pela OMS para combater, né, esse aumento dos fatores de risco para as doenças crônicas transmissíveis e assim reduzir a carga de doença das doenças crônicas. Então, a OMS, em 2010, ela propôs uma classificação, lançou um documento, uma classificação das intervenções de acordo com o impacto, na verdade, de acordo com a evidência, né, e o impacto sobre essas intervenções populacionais. Então, ela classificou as intervenções como best buy, né, que seriam as melhores, que são as que já são comprovadamente custo-efetivas e fáceis para adquirir, são sustentáveis financeiramente, fáceis de implementar, mesmo pensando em países que têm sistemas de saúde locais restritos, porque também repercutem em um alto impacto, né, na população. A recomendação da OMS, então, para essas intervenções é que elas sejam colocadas em prática o mais rápido possível, já que elas têm potencial para produzir resultados muito favoráveis, né, resultando em um grande número de vidas salvas. E também na redução de custos, tanto por conta da morbidade quanto da mortalidade prematura. Tem também as intervenções good buy, que seriam as boas, que elas produziriam algum ganho em saúde, embora sejam inferiores a essa classificação best buy, porém, já que os custos seriam relativamente baixos, elas ainda forneceriam alguma vantagem. E há intervenções promissoras que parecem produzir bons resultados, mas atualmente ainda faltam estudos de custo-efetividade para comprovar sua eficácia, sua efetividade, no caso. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos dessas intervenções sobre os 4 principais fatores de risco. E aí, pensando no uso do tabaco, né, 4 principais intervenções são propostas e classificadas como sendo best buy, né, pelo impacto que trariam. Então, seria a proteção contra o uso de tabaco e proibição do fumo em locais públicos, alertas sobre os perigos do uso do tabaco, imposição de proibições de publicidade, promoção e patrocínio, aumento de impostos sobre o tabaco. E aí, nesse documento da OMS, traz esse conceito, né, do impacto de aplicação dessas intervenções. Então, o efeito combinado dessas 4 intervenções classificadas como best buy para a eliminação do tabaco, né, como fator de risco para doenças crônicas, traria um efeito combinado de 25 a 30 milhões de DALYs, né, que os DALYs são os anos de vida saudável perdido
devido à morbidade e morte, né? Então, seriam evitados muitas mortes, né? Aí, falando ainda sobre estratégias de intervenção, aqui no Brasil, né, para a prevenção do tabagismo, foram todas essas medidas preconizadas pela OMS em 2010 foram tomadas, e aqui eu trouxe uma informação sobre a redução da prevalência de tabagismo no Brasil. Então, desde a década de 80, começou, né, a ter alguns esforços para a redução do tabagismo aqui no Brasil, e estima-se, né, que nesse período, com uma redução aqui, que a gente passou de 34,8% em 1989 para 12,6%, né, com dados da PNS de 2019, estima-se que 420 mil mortes foram evitadas no período no Brasil, só por conta da redução do tabagismo. Então, como eu já falei, várias intervenções já foram implementadas no Brasil, como o alerta do perigo do uso, proibição de publicidade, aumento dos impostos também. No entanto, apesar dessa grande redução, a magnitude da carga do tabagismo no Brasil ainda é muito alta. Para o ano de 2011, foram aproximadamente 147 mil óbitos e 2,6 milhões de anos de vida perdido ainda por conta do tabaco. Agora, sobre o abuso do álcool, então, como o Best Buy, né, tem a restrição do acesso ao álcool comercializado no varejo, a imposição de proibições para publicidade de bebida alcoólica, imposições de leis que dispõem sobre a elevação de impostos ou taxas sobre o álcool, e aí o efeito combinado dessas intervenções aplicadas seria estimado na redução de 5 a 10 milhões de anos de vida perdido por morbidade ou mortalidade. Então, mostrando o grande impacto que essas intervenções em saúde podem ter na carga das doenças crônicas. Então, sobre a dieta não saudável, as duas intervenções consideradas Best Buy seriam a redução da ingestão de sal e de alimentos contendo sal, e a substituição de gordura trans em alimentos por gorduras poliinsaturadas. Então, e o efeito estimado para a redução desse sal na alimentação seria em torno de 5 milhões de danos evitados. Então, aqui eu trouxe um artigo falando sobre a redução do consumo de sal, que foi feito aqui no Brasil. Então, considerando o consumo de sal excessivo pelos brasileiros, poderia evitar 53%, né, de mortes prematuras, né, caso houvesse a redução desse consumo excessivo de sódio. Então, nesse artigo, eles utilizaram como base a média de consumo de sal, que aqui no Brasil, que era em torno de 9 gramas de sal por dia, e compararam caso isso fosse reduzido para o valor de 5 gramas de sal, que é o que é proposto pela OMS. Então, eles estimaram que, de forma conservadora, anualmente 47 mil mortes, né, mais 84 milhões de dólares nos custos para o sistema de saúde poderiam ter sido evitadas se a população consumisse, em média, 2 gramas de sódio ou 5 gramas de sal por dia. Então, a partir desses dados, os autores sugerem que é necessário um fortalecimento das políticas públicas para a redução de sódio no Brasil e para reduzir a carga significativa desse consumo excessivo de sódio no país. Agora, sobre o outro fator de risco, que é a inatividade física. Então, as intervenções que foram
classificadas como Best Buy, né, pela Organização Mundial da Saúde, a única que foi classificada é a promoção, não é, da conscientização sobre atividades físicas por veiculação na mídia de massa, porque faria com que as pessoas se mantivessem motivadas para a prática de atividade física. E todas as outras ainda são classificadas como promissoras, porque ainda não havia estudos que pudessem garantir a custo-efetividade dessas intervenções a nível populacional. Então, o efeito global, né, as medidas de impacto da redução da inatividade física a partir dessas intervenções ainda não foi avaliado. Aqui tem as referências utilizadas para a aula e também um exercício proposto para que seja discutido e corrigido posteriormente, para que os conceitos e o tema seja fixado. Obrigada, Thaisa. Você falou em torno de 45 minutos, dentro do limite estabelecido. Muito obrigada pela sua participação até o momento. Você está liberada, então a gente se encontra na próxima etapa, amanhã. Tudo bem. As instruções virão por e-mail, né? Sim, a gente vai manter a